Bom dia. Vamos dar início agora ao segundo dia, né, da segunda semana de pós-graduação em Física da UFA. E vou chamar agora nosso primeiro palestrante, que é o professor Alexandre Reile Rocha, do Instituto de Física Teórica da Unesp. Bem-vindo, professor Alexandre. Obrigado. Obrigado por ter aceito nosso convite para falar aqui hoje. O professor Alexandre, ele possui graduação e mestrado em Física pela Unicamp e doutorado em Física pelo Trinity College em Dublin, na Irlanda. E hoje ele vai falar para a gente sobre aprendizado de máquina e para compreender líquidos em escala atômica e molecular. Passar a palavra para você agora, pode começar a apresentação, por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é sempre um prazer falar um pouquinho sobre coisas que interessam aqui no meu grupo. Esse é um dos tópicos. Eu escolhi um tópico para falar para vocês, que é algo que tem me interessado recentemente, obviamente, aprendizado de máquina em diferentes áreas, tanto da física quanto da computação, quanto, né, mesmo para vender coisas no Facebook é um tópico bastante quente, então a gente não podia perder tempo e também resolveu usar isso para as coisas que a gente tem interesse, né? Então eu quero tentar motivar um pouco vocês nessa área, que eu acho que é uma área super interessante, tem muita coisa para fazer e pode ser muito útil, né? Uma ferramenta muito útil para entender problemas que eu vou tentar convencer vocês que são problemas que são aparentemente simples, né, mas são muito difíceis de serem resolvidos, né? E é um pouco essa o meu interesse em falar para vocês hoje, né? Então, motivá-los. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a gente, né? Fazer um pouco de propaganda. Então, eu estou no Instituto de Física Teórica, que é um dos institutos da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. A Unesp é uma das 3 universidades estaduais do estado de São Paulo e, em particular, é uma universidade que ela é bastante multicamp, né? Então, uma das coisas que eles se gabam, né, nós aqui da Unesp nos gabamos, é que ela é distribuída por todo o estado de São Paulo e praticamente você tem a distância entre quaisquer 2 campi da universidade é menor do que 200 quilômetros. Então, você sempre vai ter um outro campus a uma distância menor do que 200 quilômetros de qualquer campus da Unesp. E, em particular, nós, do Instituto de Física Teórica, nós estamos na cidade de São Paulo. A Unesp, ela é bastante pulverizada e ela é muito mais uma universidade do interior do estado, né? No campus de São Paulo, nós temos só 2 institutos, que é o Instituto de Artes e o Instituto de Física Teórica. Nós ficamos, para quem conhece São Paulo, nós ficamos na zona norte de São Paulo, no bairro da Barra Funda, pertinho do metrô, então é super fácil de chegar. E eu falo tudo isso porque nós temos aqui no IFT um instituto chamado ICTP Safer, né, South American for Fundamental Research, que é um instituto vinculado ao International Center for Theoretical Physics, que fica em Trieste, é um centro da Unesco, que organiza uma série de escolas e workshops e colóquios e congressos durante todo o ano, né? A gente foi bastante afetado pela pandemia, mas nós estamos retomando agora no segundo semestre. Vocês podem dar uma olhada na página, tem eventos praticamente acontecendo semana sim, semana não. Existem recursos para trazer os alunos para participar desses eventos. Esses eventos são basicamente voltados para alunos de pós-graduação e jovens pós-docs, né? Então, e tem em todas as áreas da física, então vale a pena dar uma olhada nos eventos que a gente vai estar organizando no segundo semestre, e já tem eventos já para o ano que vem também sendo disponibilizados. Então, é uma boa opção. Além disso, nós temos bolsas de pós-graduação e bolsas de pós-doc vinculados ao centro. Então, aqueles que tiverem interesse em fazer o doutorado, eu aprendi hoje que
vocês ainda não têm, né, um programa de doutorado na UFLA, mas também aqueles que tiverem, né, são oriundos aqui e fizeram um doutorado e estão voltando por alguma razão, nós também temos bolsas de pós-doc que estão disponíveis a partir do ano que vem. Então, dê uma olhada na página, que tem bastante coisa acontecendo. O Instituto, ele é um instituto que, historicamente, começou na década de 50, na época, né, do auge, ali, logo depois da final da guerra. Então, é um instituto que começou como um instituto de física nuclear, migrou para a área de física de partículas e teoria de campos. Então, historicamente, é um instituto ligado à área de altas energias, né? Mas ele tem tentado diferenciar a sua área de atuação, começando, né, por exemplo, pela área de matéria condensada. Então, esse que vos fala, no momento, por exemplo, corresponde ao grupo inteiro de matéria condensada do Instituto. Então, se alguma coisa acontecer comigo, acaba a matéria condensada minha. Então, a gente fez uma repaginação da nossa identidade visual para exatamente indicar que a gente tem agora, né, um conjunto de áreas diferentes acontecendo dentro do Instituto. A gente também, por exemplo, tem agora um programa forte em biologia, né, ou física aplicada à biologia, ou biofísica, que também é algo que tem atraído bastante gente. Então, essa é a minha propaganda. Acabou demorando um pouco mais do que eu pretendia fazer, mas acho que numa semana de pós-graduação, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre, né, física em outros lugares também. Ok, então, só para dar uma ideia do que eu vou falar para vocês hoje, né, eu vou dar uma breve motivação, falar um pouquinho sobre o problema que realmente me interessa, que é o problema de eletroquímica, que é fazer, de alguma forma, obter energia a partir de soluções em que a gente tenha íons, e, em particular, eu tenho interesse forte em efeitos microscópicos, né? Então, a gente realmente olhar o que os átomos estão fazendo em termos de interações, e, em particular, em eletroquímica, tudo acontece na interface entre o que a gente chama de eletrólito, que é o líquido, e o cátodo e o ânodo, que são as minhas pontas da minha bateria. E, na verdade, hoje eu escolhi um tópico dentro disso daqui, que é falar um pouco sobre o próprio eletrólito, que tipicamente é um eletrólito aquoso, né, água. E eu espero convencer vocês que só estudar água já é algo extremamente interessante e extremamente complicado do ponto de vista microscópico. Então, um sistema que parece tão simples, formado por uma molécula super pequena, ainda assim não é muito bem compreendido, e a gente pode dar uma certa contribuição brincando com o aprendizado de máquina. Então, como que a gente resolve esse problema, ou ataca esse problema? Vou falar um pouquinho como que a gente faz, e explicar um pouco dos nossos resultados, e depois tentar dar uma conclusão para esse trabalho. Tá, então, o que a gente está buscando, no final das contas, né, é obter fontes de energia renováveis, ou fontes de energia sustentável. E uma forma de fazer isso é você quebrar a água, moléculas de água, né, para formar hidrogênio, que é uma forma de você armazenar energia, porque uma vez que você tem essas moléculas de hidrogênio, você pode quebrar novamente essas moléculas de hidrogênio e obter energia, por exemplo, para movimentar um carro. Então, carros movidos a baterias de hidrogênio já existem, já estão disponíveis por aí, né? Existe toda uma questão de como obter, então, hidrogênio. Uma forma é você usar radiação, né? Outra forma é você usar, além de radiação, algum tipo de reação na superfície com ou um ânodo ou um cátodo, que simplesmente são interfaces metálicas ou até mesmo não metálicas. Quando você aplica ali você bota uma pequena bateria para favorecer, né, uma diferença de potencial para favorecer essa quebra da molécula de água. E aí você consegue, então, obter hidrogênio, obter energia para fazer para armazenar energia e poder utilizar isso depois. Ok, então, a interface, né, entre as moléculas de água e o sólido que você tem, né, ou o cátodo ou ânodo, são uma coisa super importante, né? Então, é um sistema bastante complexo,
Isso porque as moléculas de água agora que estão no líquido, quando estão em contato com a interface, podem se organizar na interface do metal, né? E você pode ter diferentes coisas acontecendo dependendo do tipo de interface que você tem. Por exemplo, mesmo que você pegue um mesmo material, né? No caso aqui, platina, e você corte esse material em diferentes direções, expondo, né, diferentes orientações do seu metal, que é um cristal, né? E você expõe ali uma interface que a gente chama de 100 ou a interface 11, que é simplesmente a forma como você corta o seu cristal. Então, as moléculas de água podem se organizar na interface de maneira diferente, e nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê que, num caso, a interface pode ser hidrofóbica, né? Então as moléculas de água são meio que repelidas da superfície, ou ela pode ser hidrofílica, significando que a água realmente molha toda a superfície. Então, veja que, né, o mesmo material, simplesmente pela forma, direção que a gente corta esse material, se organiza totalmente diferente para a água. E isso significa, então, que as propriedades químicas ali na interface vão ser distintas de um caso para o outro, então pode ser mais fácil quebrar a água num tipo de interface do que num outro tipo de interface. Então, isso é importante entender o que está acontecendo. E a gente só vai entender isso se a gente conseguir realmente colocar os átomos ali né, nos lugares certinhos e descrever esse problema dessa forma. Né? Outro problema que a gente tem é o seguinte, então, de novo, essas coisas a gente coloca uma bateria, né, aplica uma diferença de potencial. Aplicar uma diferença de potencial significa que, de novo, as moléculas de água agora, que a gente imagina que são como se fosse um dipolo, né, existe ali um pequeno campo elétrico pela forma como a molécula de água e as transferências de carga acontecem dentro da molécula de água vão se formar. E o que então a gente observa é que, dependendo da diferença de potencial, as próprias moléculas de água que estão na interface vão se reorganizar numa direção. E alguns trabalhos até indicam que, se você aplicar uma diferença de potencial na própria molécula de água, você vai começar a ver quebra das ligações entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, você consegue ter eletrólise da água só porque você aplicou uma diferença de potencial ali. Você colocou a água dentro, né, no meio de uma bateria. Então, de novo, né, entender o que está acontecendo ali em escala microscópica, molécula por molécula, entre a interface é algo que é extremamente importante. A gente tem alguns trabalhos nessa direção, então eu sou um físico teórico, na verdade, um físico que faz simulações computacionais. Então, uma das coisas que interessam a gente é exatamente entender o que vai acontecer nessa interface entre uma molécula de água e um metal, por exemplo, esse trabalho aqui que a gente publicou em 2018, uma interface com ouro, que é um metal super simples, né? E ainda assim você já vê alguns efeitos, como, por exemplo, a reorganização das moléculas de água na superfície. O interessante aqui é que, como você está aplicando uma diferença de potencial, o seu sistema está fora do equilíbrio, né? Então, veja que agora a gente já tem mais um grau de complexidade, que é o fato de que a gente tem um sistema que está fora do equilíbrio. Então, a gente gostaria de entender essas interfaces, né, com esse efeito fora do equilíbrio. Ok, então isso é o que a gente gostaria de fazer, né, o nosso santo grau do ponto de vista de simulação, né, entender a interface entre o líquido e o sólido com o sistema fora do equilíbrio. A gente tem algumas contribuições nessa direção, mas o que eu gostaria de dizer hoje é dar um passo para trás e falar o seguinte: olha, na verdade, a própria água líquida não é um sistema simples de ser compreendido do ponto de vista microscópico, né? Por quê? Porque a molécula de água é simples, mas, na verdade, tratar o líquido é extremamente complexo. Porque, primeiro, é um sistema que está desordenado, né? É um líquido, e, ao mesmo tempo, você tem uma série de tipos diferentes de ligações químicas acontecendo no líquido que são difíceis de serem simulados, né? Então, se a gente quer entender isso do ponto de vista teórico, isso fica extremamente difícil. Porque a gente tem ligações que são fortes, né? Ligações covalentes ali, intramoleculares,
e ligações né, interações de Van der Waals e pontos de hidrogênio acontecendo entre as moléculas que são relativamente fracas. Isso, então, coloca escalas de grandeza, né, de interações que são muito distintas uma da outra. Um problema adicional que a gente normalmente não leva em consideração é o fato de que, tipicamente, quando a gente está tratando ali, por exemplo, quando vocês estão tratando o átomo de hidrogênio, né, num curso de mecânica quântica da graduação ou da pós-graduação, você tipicamente tem um elétron e um núcleo que você considera como sendo uma carga pontual. Né? Então, você tipicamente calcula ali a função de onda eletrônica, mas você não calcula a função de onda nuclear. No caso de um átomo como o hidrogênio, onde o núcleo é bastante, relativamente leve, porque é formado por um único próton, né? Então a relação entre massa do elétron e a massa do núcleo da ordem de 2.000 é grande, né, essa relação, mas ainda assim esses efeitos podem aparecer. Então, ignorar esses efeitos, na verdade, causa um problema, no caso da água, que é muito grande. E em outras situações também você vai ver que esses efeitos, onde você desconsidera esses efeitos nucleares do átomo de hidrogênio, são problemas onde você não consegue descrever bem as propriedades físicas de um certo mecanismo. Por exemplo, um efeito que a gente chama de protonação, que é quando você tem uma molécula com hidrogênio e esse hidrogênio se desliga dessa molécula e passa para uma outra molécula ali no seu sistema. Então, às vezes você tem um átomo de hidrogênio que fica dançando entre duas moléculas e esse efeito ele só é bem descrito quando você tem o que a gente chama de efeitos nucleares quânticos. Então, isso é uma pergunta também, como que a gente lida com esse problema e como que a gente inclui isso e se esse efeito é importante. Ok, então, esses são alguns dos efeitos que a gente precisa compreender, né? E, obviamente, a água é uma coisa dinâmica, as moléculas de água, né, são desordenadas e estão dançando ali, né, o tempo todo, e a gente precisa, então, em princípio, descrever esse sistema que é extremamente complicado. Né? E para fazer isso, a gente quer utilizar, em princípio, mecânica quântica, porque a gente está falando de átomos e moléculas. Né? Isso só é possível, e mesmo assim já é muito difícil, fazer utilizando computação de alta performance. Então, a gente faz cálculos quânticos utilizando computação de alta performance para tentar simular efeitos nesses sistemas, né? Para poder obter propriedades macroscópicas, né? Ou seja, a estrutura da água, mas também propriedades que a gente chama de propriedades dinâmicas, né? Por exemplo, como que uma molécula de água defunde dentro da água. Então, em compreender isso, que a gente chama de autodifusão, também é um efeito que é importante para a gente compreender como que se ocorre a dinâmica do líquido. Além de outras propriedades, como, por exemplo, propriedades vibracionais, né? Como que as moléculas de água, as ligações intra e intermoleculares, né? Como que está acontecendo as vibrações ali entre oxigênios e hidrogênios. Então, esses são outros fatores que são importantes, e todos esses fatores são medidos experimentalmente. Então, em princípio, a gente consegue fazer uma comparação entre aquilo que a gente calcula e aquilo que a gente mede, né? Que é no final das contas, é exatamente isso. A gente quer dar algum tipo de input para os experimentais explicarem os experimentos. Né? E, obviamente, o que a gente, então, no final quer conectar é isso, né? Fazer um cálculo microscópico e conectar com variáveis macroscópicas que podem ser medidas. Ok, então qual que é o nosso problema, né, no final das contas? No nosso problema, o que a gente quer no final descobrir, né, é uma superfície de energia potencial que é extremamente complicada, porque é formada por um número muito grande de graus de liberdade, né, as posições de cada um dos meus átomos, e com as interações entre esses graus de liberdade. E isso, obviamente, vai mudar conforme o meu sistema vai mudando. Né? Então, como que a gente pode fazer esse cálculo? Né? Como que a gente pode obter essa superfície de energia potencial? A forma mais simples de resolver esse problema é pensar que
os meus átomos, na verdade, são bolinhas que estão, de alguma forma, conectados. E aí então escrevo a minha energia ou o meu potencial de interação como se fosse uma série de potenciais que estão associados à interação entre esses átomos. Então, por exemplo, eu posso ter ali ligações covalentes que se parecem com uma ligação, como uma mola, né? Tenho ligações também de vibração angular, né? De bending, que também são mais ou menos como se fosse uma mola, né? Então eu posso pensar que eu tenho uma molinha entre aqueles dois átomos de hidrogênio, né? Eu tenho ligações, eu tenho interações de torção, né? Quando eu tenho 4 ou mais átomos, né? Essas ligações, então, também estão associadas às ligações covalentes. E depois eu tenho interações que estão associadas à interação de Van der Waals, né? Então eu posso modelar isso, e interações pelo fato das minhas partículas estarem carregadas, né? Então, no caso, por exemplo, da molécula de água, o hidrogênio é carregado, né, levemente carregado depois da ligação com o oxigênio. Como o oxigênio é extremamente eletronegativo, ele fica um pouco mais negativo, e o hidrogênio um pouco mais positivo. E aí que surge, né, um pequeno dipolozinho na molécula de água. Então, eu posso também fazer uma interação que é uma interação entre cargas, né, uma interação eletrostática, do tipo eletrostático. E aí, se eu faço isso, então, o grande ponto aqui é determinar quais seriam esses parâmetros, né, para escrever o meu potencial. E uma forma de obter esses parâmetros é fazer um cálculo, de novo, de mecânica quântica. Isso aqui é um método clássico, né? Eu escrevi um potencial, ou obter dados experimentais que me permitam construir um potencial que encaixe nesse caso. Quais são as desvantagens disso daqui? As desvantagens é que, no fundo, a gente tem que ter algum tipo de input, né, para fazer esse cálculo. Então, a gente faz um ajuste de alguma forma. E, obviamente, que daí o meu cálculo é tão bom quanto os meus ajustes. Além disso, né, a gente pode notar aqui que a única coisa que eu estou fazendo é calcular um potencial de interação, então eu não tenho nenhuma informação sobre os elétrons, né? Eles estão todos meio que integrados dentro desse potencial. Então, se eu precisar de informação sobre os elétrons, eles desapareceram nessa descrição. Outro ponto é que, obviamente, por exemplo, se eu tenho uma ligação OH num certo ambiente químico, ela pode ser diferente de uma ligação OH num outro ambiente químico. Então, ela é extremamente dependente do ambiente químico que eu tenho. Qual que é a outra forma de resolver esse problema, né? E outra forma de resolver esse problema é usar a mecânica quântica direto, né? E aí eu posso resolver isso, né, botando todas as partículas lá e tentando calcular o hamiltoniano e diagonalizar esse hamiltoniano, né, como a gente tipicamente faz num curso de mecânica quântica. Ou a gente pode usar uma outra metodologia que foi desenvolvida pelo Walter Kohn, que a gente chama de teoria do funcional da densidade. E essa teoria do funcional da densidade, a coisa interessante dela é que ela nos permite dizer que todos os observáveis do sistema, né, de um sistema quântico, eles são funcionais, né, ou seja, eles são funções da densidade de carga, que é uma função também. Qual que é a vantagem desse approach? A vantagem desse approach é que, quando eu tenho um sistema de muitas partículas, a minha função de onda depende da coordenada de cada uma das minhas partículas. Então, se eu tenho n partículas, a minha função de onda é uma função de 3n coordenadas. A densidade de carga, a gente integra todas as coordenadas menos uma. Então, a gente vai depender apenas de 3 coordenadas, que são as coordenadas da posição, né? Isso, então, permite que a gente simplifique o problema de maneira bastante drástica. Obviamente que existem outras dificuldades, que no caso, né, de escrever o Hamiltoniano do problema de muitas partículas é conhecido. Eu consigo escrever esse Hamiltoniano. O problema é diagonalizar ou, né, propor uma função de onda que seja um autoestado desse Hamiltoniano, né? Aqui o problema é outro. O problema é que, apesar da gente saber que existe um funcional, né, para uma determinada observável, a gente não sabe qual é esse funcional, né? Então, a gente precisa fazer aproximações para descrever esse funcional.
E isso, obviamente, envolve, né, às vezes, aproximações que não descrevem muito bem, né, o nosso problema. Então, mas de qualquer forma, a gente consegue descrever o problema desse teoria da funcional densidade para um sistema de muitas partículas interagentes. O pulo do gato que permite que a gente realmente faça cálculos efetivamente transformou a teoria da funcional densidade no nosso cavalo de batalha, né, de cálculos de moléculas e sólidos e propriedades de moléculas e sólidos. É um método que a gente chama de método de Conchamp, onde você pega e mapeia um problema de muitos corpos interagentes num problema de N corpos não interagentes, mas que sofrem ali o efeito de um potencial efetivo. E dentro desse potencial efetivo, de alguma forma, então, estaria contido, né, o efeito da interação. Né? Então, esse potencial, esse método de Conchamp leva a gente de um Hamiltoniano não interagente, que a gente sabe resolver. Basicamente, você constrói esse Hamiltoniano e diagonaliza, né? Numa base qualquer que você escolher, pode ser uma base de ondas planas ou uma base de orbitais localizados, parecido com o método de tight bind, né? E você tem, então, termos que são termos muito parecidos com termos de um Hamiltoniano de campo médio, né? Você tem um termo de energia cinética, você tem um termo que é um termo de interação clássica entre cargas, que a gente chama de termo de Hartree. Você pode colocar um termo externo de potencial, como, por exemplo, um bias, né? É um potencial externo. E você pode, e tudo aquilo que você não sabe, a gente coloca nesse termo que chama potencial de correlação e troca, é ali que a gente precisa fazer algum tipo de aproximação, né? Então, ali, uma das grandes campos de pesquisa, né, em teoria do funcional da densidade é desenvolver novos potenciais de correlação e troca que permitam que você faça cálculos de propriedades de materiais e de moléculas com cada vez mais precisão, né? Porque existem problemas nos métodos mais simples que já foram desenvolvidos. Então, né, você quer fazer aproximações para esse potencial de correlação e troca. O mais simples de todas as aproximações é o que a gente chama de aproximação de densidade local, que é basicamente você dizer, a densidade do meu problema, né, o problema que eu quero resolver corresponde ao potencial de correlação e troca de um gás homogêneo interagente. E por quê? Porque o gás homogêneo interagente, ou seja, as densidades são todas iguais em todos os pontos, esse pode ser resolvido de maneira analítica para a parte do potencial de troca e numericamente, mas tão preciso quanto você queira, no parte de correlação. Aí você pode fazer pequenas variações, por exemplo, que a densidade mude um pouquinho, né, que é o que a gente chama de GGA, e você pode continuar né, em princípio, indo degraus por degraus, por exemplo, para um próximo passo, que é você considera agora, né, mais flutuações ou mais variações, né, o laplaciano da densidade, mas também um outro problema é você considera que a energia tem um termo não local na energia cinética, né, que também está sendo desconsiderado na densidade local, e aí o céu é o limite nas suas aproximações, né? Então, esses GGAs e meta-GGAs é uma das coisas que a gente trabalha, não no desenvolvimento, mas na aplicação para testar se eles são realmente as melhores formas de você descrever os problemas. Além disso, né, não necessariamente nessa escadinha que você tem de melhorando, mas talvez um degrau lateral, é o fato de que esses dois primeiros degraus aqui não incluem interações de Van der Waals, que são extremamente importantes para a água. Então, existem maneiras de você também, né, descrever a interação de Van der Waals e incluir esses efeitos aqui no nosso problema. Então, tudo isso, né, então, isso é uma coisa que a gente pode incluir extra, né, para tentar melhorar a descrição dos nossos problemas físicos. E, além disso, existe uma outra questão que de novo, né, o problema é potenciais de correlação e troca,
Então, a gente poderia corrigir esses potenciais de correlação e troca, introduzindo o que a gente chama de métodos híbridos. Também não são exatamente métodos que a gente considera que são dentro dessa escada, porque a gente começa a tirar da ideia de teoria funcional da densidade, volta para uma descrição em termos de funções de onda, e tenta usar o que a gente conhece sobre teoria de função de onda de volta nessa teoria funcional da densidade. Ok, então o que a gente tem agora são duas coisas, né? A gente tem o que a gente chama de métodos clássicos, onde a gente propõe um potencial e parametriza a superfície de energia potencial, e daí, tendo a energia da superfície de energia potencial, a gente pode derivar essa energia em função das coordenadas, a gente tem as forças e a gente pode fazer as leis de Newton para evoluir esse problema. A outra forma é usar métodos quânticos, onde então a gente calcula, né, a densidade de carga, calcula as forças em termos das densidades de carga, e aí evolui o problema quanticamente, né? Então, quais são as vantagens de um e do outro? É que, então, em termos de números de átomos que a gente pode simular, e lembrando que a água é um líquido, então é um líquido desordenado, a gente está falando de alguns milhares de átomos ou uns milhares de moléculas para ter uma boa descrição, né? Então, isso é praticamente impossível de ser feito utilizando métodos quânticos, mas, ao mesmo tempo, a precisão, né, do método aumenta se a gente muda para a mecânica quântica, em particular porque a gente não precisa de nenhum parâmetro, né? A gente simplesmente coloca os átomos lá e o sistema vai evoluir sem que a gente precise fazer nenhum tipo de ajuste, né? Então, o método quântico é tão preciso quanto a qualidade da sua aproximação para o potencial de correlação e troca. No outro caso, não. No outro caso, você precisa fazer ajustes e você não tem certeza se o ajuste que você fez para um certo ambiente químico vai valer para um outro ambiente químico. Então, esse é um problema que você não sabe a priori e você precisa fazer o ajuste e daí tentar resolver. Então, como que a gente consegue tentar obter o melhor dos dois mundos, né? Poder fazer sistemas grandes com precisão tão boa quanto possível e sem nos preocupar em ter que fazer um ajuste diferente dependendo do ambiente químico que a gente está. Então, a gente precisa de uma coisa que seja rápido, né? Possa atacar sistemas grandes, né? Seja o que a gente chama de primeiros princípios, ou seja, não precisa de parâmetros, né? A gente não precisa de um modelo para descrever o problema, e seja tão preciso quanto, né, a aproximação que eu utilizo para calcular as coisas naquele método, né? Então, pode ser melhorado conforme eu vou melhorando a metodologia. Então, isso, a resposta está exatamente naquilo que a gente chama de machine learning, né? Então, o problema é extremamente complexo para um ser humano resolver, mas talvez a gente possa ensinar uma máquina a fazer esse cálculo, né? Então, essencialmente, né, o que o pessoal de computação, né, eles querem ensinar, né, o exemplo típico que você vê em machine learning é você ensinar um computador a distinguir entre cachorros e gatos, né? Então, você tem uma imagem e aí o computador vai aprender, né, o que é um cachorro e o que é um gato. O que para nós parece extremamente simples, porque, né, a gente reconhece isso e sabe reconhecer dois tipos de animal. Basicamente o que a gente quer fazer é mais ou menos a mesma coisa. Quando o sistema começa a ficar extremamente complexo, precisa ser feito de maneira extremamente rápida, né? Então, você começa a ter agora coisas onde esse processamento precisa ser muito grande, né? Então, basicamente é isso que você quer fazer, né? Então, quem assistiu esse filme aqui, tem criança pequena em casa, provavelmente não é o caso dos alunos, é mais ou menos isso que a gente está querendo fazer, mas às vezes a coisa não dá muito certo, né? Então, a gente precisa ensinar direitinho e saber, né? O computador precisa ter uma grande gama de imagens já conhecidas para poder distinguir entre cachorros e gatos. Isso é equivalente a
ter uma boa descrição da nossa superfície de energia potencial para que ele possa passear por toda essa energia, por essa superfície de energia potencial. Então, como que a gente faz isso para a água? A melhor ferramenta que a gente pode utilizar, né? Então, essencialmente, o que a gente vai fazer, no final das contas, por mais complexo que possa parecer, é um ajuste, né? É um ajuste extremamente não linear, mas no final das contas é um ajuste. Então, a gente vai fazer um processo que a gente chama de regressão. Então, vocês fazem isso no primeiro ano de graduação em física, que é fazer um ajuste de uma reta. Ajustar uma reta é, no final das contas, um processo de machine learning, né? Então, vocês fazem isso, às vezes, na mão, diagonalizam ali uma matriz, não, invertem uma matriz para fazer o cálculo dos coeficientes da reta. A gente vai ensinar a máquina a exatamente obter os coeficientes de um problema não linear de uma forma bastante diferente, mas o conceito é mais ou menos o mesmo, né? Então, eu quero descrever como que a gente chega nesse problema. E uma das formas é, essencialmente, você ir fazendo um processo de gradientes, né, de derivados, que, se vocês fizeram um curso de álgebra linear ou de métodos numéricos, né, é o que você faz, por exemplo, no método de Newton, né, onde você vai obtendo as raízes de uma função por steepest descent, né, método de descida mais rápida ou descida mais íngreme. Então você vai procurar ali o mínimo da sua função ou o zero da sua função por esse método, né? Então é mais ou menos essa a ideia. A gente tem uma função que a gente quer minimizar, que normalmente é a diferença entre a função, aquilo que eu calculo usando a minha metodologia e aquilo que eu gostaria de ter, né? Então, para isso, eu preciso ter um conjunto de dados muito bons que vai ser utilizado para treinar a minha rede, né? E ensinar a rede quais são esses parâmetros, e daí eu tenho que ter, em princípio, eu teria que ter um modelo. Então, por exemplo, no caso, quando a gente faz um ajuste linear ou um ajuste polinomial, você tem um modelo do problema, né? A coisa interessante é que a gente não quer ter um modelo. Eu não quero dizer assim, o cara do potencial é essa daqui, como no caso ali do potencial clássico. Eu quero dizer o seguinte: olha, eu não tenho modelo nenhum, né? Mas eu gostaria de ter alguma coisa no qual eu coloco as forças, eu coloco as posições dos átomos e sai do outro lado as forças. E a resposta para esse tipo de pergunta está numa coisa que a gente chama de redes neurais, né? Então, o que é uma rede neural? Uma rede neural é uma rede, ou seja, eu tenho, de alguma forma, pontos, né, onde dados vão entrar, saídas onde, de alguma forma, aquilo que entrou vai ser processado e sair, e isso é conectado num outro ponto, e você, então, vai tendo alguns tipos de conexões diferentes, e como que esses dados entram e saem, né, vão me dar lá no final dessa rede um resultado. Então, no nosso caso, o que a gente pode imaginar? Que inicialmente o que eu vou fazer é entrar com forças, de alguma forma, essa força que entra nessa rede vai sair algum tipo de sinal relacionado àquela força para o próximo ponto da rede, eles vão se conectando, né? E lá no final, vai sair a força aplicada num determinado átomo. Quer dizer, eu entro com as posições, desculpe, e a força vai sair lá no final. O que vai acontecer no meio são um processo de que tudo está conectado e esses sinais, então, vão disparando alguma coisa que vai ter um resultado do lado de fora, né, para o próximo, e vai passando e vai passando. Essas redes neurais que a gente chama de mais de uma camada, ou seja, uma camada conectada com uma outra até o final, isso é o que a gente chama de uma rede neural profunda, né? E isso é importante porque quanto mais profunda a rede, obviamente que quanto mais pontinhos você tiver, mais parâmetros você vai ter. Isso é um problema porque imagina o seguinte, né? Se você tem muito mais parâmetros do que dados entrando, aí você vai ter um problema que a gente chama de overfitting, né? Porque você tem mais parâmetros do que informação, e aí você pode fitar qualquer coisa.
Mas, em princípio, quanto mais camadas você tiver, melhor para você. Então, existe ali uma certa mágica entre qual é o número de camadas e quais são os números de pontinhos que você tem para você poder obter o melhor resultado. O que tem dentro de um pontinho? Por que a gente chama isso de uma rede neural, né? Um pontinho, ele corresponde, então, a uma coisa que funciona essencialmente como um neurônio. Então, a ideia de uma rede neural é representar, né, um processamento que aconteceria mais ou menos como acontece no cérebro humano, no cérebro de um ser vivo, né? Então, você tem um sinal elétrico que entra, esse sinal elétrico, de alguma forma, ele pode ou não disparar um sinal de elétrico de saída. E no caso de uma rede neural, o que acontece é que você tipicamente tem vários sinais elétricos entrando dentro de um mesmo neurônio, e dependendo dos sinais elétricos que estão entrando dentro desse neurônio, eu faço uma operação sobre esses sinais elétricos, a combinação desses sinais elétricos, e o resultado, então, vai depender da combinação desses sinais elétricos. E aí os pesos de entrada desses sinais é o que vai determinar, né, a saída. Então, o que eu quero descobrir são os pesos de entrada desses sinais. E isso, então, permite que eu calcule, né, ou permite que eu construa essa rede, e o que eu estou querendo calcular, então, são esses parâmetros, né? Para isso, então, existe todo um procedimento que a gente chama de um procedimento de ida e um procedimento de volta. Como eu estou fazendo uma minimização, né, essa função de entrar, né, que faz o processamento, tem que ser uma função derivável. Existe uma série de funções que eu posso calcular, mas essencialmente o que eu quero fazer, então, é minimizar isso. Eu posso escrever, né, equações de minimização para esse problema. E o interessante é o seguinte, então eu não tenho modelo mais. Eu só estou dizendo o seguinte, eu montei uma rede e eu estou querendo calcular quais são os coeficientes dessa rede, que é uma rede altamente não linear. É não linear porque a função de disparo do neurônio é não linear, né? E eu estou amparado, né, num teorema, né, que a gente chama de teorema da aproximação universal, que é o seguinte: então, se eu tenho uma função, que nesse caso aqui é a minha superfície de energia potencial que eu gostaria de calcular, essa função pode ser descrita. Existe uma rede neural que descreve exatamente essa função. O problema é o seguinte, né? Ok, existe essa função, mas a gente não sabe qual é. Mas a gente pode, de alguma forma, dizer o seguinte: ó, a gente está amparado na ideia de que essa função existe. Então, o nosso problema é encontrar, né, a rede neural que descreve essa função. Não existe uma receita para encontrar essa rede neural, é tentativa e erro. As pessoas que trabalham aqui no grupo são muito mais experts em desenvolver a topologia dessas redes neurais do que eu, né? E eles fazem isso de maneira rotineira, mas nada garante que a rede neural que eles montaram é a melhor rede neural para resolver o problema que a gente está interessado. Então, isso é um problema. Como encontrar a rede neural que descreve esse sistema? Mas a gente está dizendo o seguinte: quanto mais a gente melhorar a nossa rede neural, mais próximo a gente vai realmente chegar da solução exata desse problema. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo é a mesma coisa. A gente está minimizando uma função e fazendo uma regressão não linear do problema. O nosso neurônio, além de ser uma rede, né, o nosso neurônio pode ser uma série de funções diferentes, de novo, não lineares, né, que entrou, e aí a gente está dizendo o seguinte: por que ele parece com um neurônio? Porque sinais entram no neurônio e o neurônio vai disparar ou não disparar, dependendo da combinação desses sinais. A gente pode criar várias funções que têm mais ou menos essa mesma característica, né? Então, se a combinação desses sinais tem um certo valor, não dispara. Se a combinação desses sinais tem um certo valor, ele dispara. E a gente utiliza ali, pode ser, né, uma função tangente hiperbólico, né, uma função que parece uma distribuição de Fermi-Dirac, uma função degrau. A função degrau não é a melhor das coisas, porque a gente precisa fazer derivadas. Então, derivadas da função degrau costumam dar problema ali na origem, mas a ideia é sempre a mesma, né? A gente disparou o neurônio ou não dispara o neurônio, e ele passa essa informação para o próximo neurônio, que dispara ou não dispara, dependendo da combinação do que saiu, né,
dessa camada anterior. Você vai conectando as camadas até ter a sua saída. Ok, isso pode ser então combinado com aquilo que a gente está querendo fazer, que é entender a estrutura dos materiais, né, no caso da estrutura da água. Então a gente pode obter, né, uma energia de superfície de potencial do nosso problema e daí evoluir isso no tempo e calcular propriedades do nosso sistema. Né? Então, o que a gente faz na prática? Né? Então, a gente agora tem uma forma de obter essa energia potencial que é a rede neural, em princípio. Como que a gente, então, treina uma rede neural? Como é que a gente faz com que a máquina aprenda sobre o que ele está querendo, que a gente está querendo calcular? Né? Então, a primeira coisa é descrever bem essas conexões. Né? A gente tem que pensar que rotações, translações de duas moléculas de água, uma rotação do conjunto, ele corresponde exatamente ao mesmo sistema, então você tem que pensar num sistema de coordenadas que permite fazer essa descrição de maneira apropriada, né? Que a gente chama de um fingerprint. E o mais importante que eu considero em toda essa coisa aqui é o que a gente chama da sua base de dados original para fazer o treinamento. Né? Então, como que a gente constrói uma boa base de dados que dá um sampling de toda a energia de superfície potencial para que a máquina saiba fazer esse ajuste. De novo, o que a gente está fazendo é essencialmente um ajuste para poder prever pontos onde a gente não fez o sampling. Né? Porque esse número de pontos, como o número de coordenadas é muito, muito grande, esse é um problema que a gente precisa lidar. Então, o que a gente quer fazer é que, quando o sistema cair num ponto onde ele não aprendeu, ele seja capaz de saber com precisão qual é aquela potencial naquele ponto. Então, a gente faz isso utilizando, apesar de a gente não ter boa precisão na dinâmica clássica, a única coisa que a gente está interessado aqui é posições. Então, a gente quer várias posições diferentes de moléculas de água, né, que sejam mais ou menos físicas. Né, então, a gente não quer dois átomos um em cima do outro. Então, a gente faz uma boa distribuição, faz esses caras alta densidade de água, baixa densidade de água, coisas vibrando muito, então altas temperaturas, para poder fazer os átomos, né, e as moléculas passearem bastante pela energia de superfície de energia potencial. E a gente precisa de um grande número de moléculas, ou seja, um grande número de fotografias, né, do sistema para o sistema aprender. Aí, com essas fotografias de um sistema relativamente pequeno, né, a gente está falando aqui de 64 moléculas de água, então é relativamente pequeno para descrever um líquido, a gente faz isso, daí leva isso para um cálculo de teoria do funcional de densidade. No cálculo de teoria do funcional de densidade, a gente consegue fazer 64 moléculas de água com uma relativa facilidade, apesar de ter que fazer 18 mil cálculos desse tipo. Uma vez que a gente treina, então a gente faz um treinamento da nossa rede neural, né? E aí, uma vez que a gente treinou essa superfície de energia potencial, aí a gente pode calcular todas as propriedades do nosso líquido. A gente precisa saber agora se a gente fez um bom treinamento, e uma vez que a gente fez esse bom treinamento, a gente vai testar para diferentes tipos de aproximação, porque a gente gostaria aqui de descobrir se as aproximações que são feitas na teoria ab initio, elas são boas descrições. Né? E aí tem um ponto importante que é esse, que é assim, por melhor que seja a sua rede neural, ela vai ser tão boa quanto os dados que você utilizou para treinar a sua rede. Não vai ser melhor do que aqueles dados. Né? A não ser que, por exemplo, você quer fazer um cálculo, entender coisas dinâmicas, de longo tempo. Você usa o treinamento só num tempo curtinho e daí fala, tá bom, então agora eu vou olhar para tempos mais longos. Aí sim, porque se a gente está tirando médias de coisas que foram curtas, mas a gente precisa de tempos longos para tirar uma boa média, aí o nosso cálculo de rede neural pode ser importante. Se o nosso cálculo foi feito num sistema pequeno, mas a gente precisa de sistemas grandes para entender problemas físicos, né, a gente vai melhorar desde que todas as interações estejam bem descritas no sistema pequeno.
Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, e é isso que são coisas que a gente quer testar para ver se a rede neural pode ser utilizada, e daí a gente pode expandir isso para calcular uma série de propriedades, né? Então, a gente testa a rede neural, você vê se a rede neural, uma vez que você usou aqueles dados, né, você põe a rede neural para testar com dados que ele não foram utilizados para testar, né? Então, para treinar. Então, é o que a gente chama de grupo de teste. A gente testa a rede neural, vê que os erros são pequenos, né, conforme a gente vai fazendo os testes, né? E isso indica, então, que os erros nas nossas forças, os erros nas energias estão pequenos com relação aos cálculos, aos resultados da rede neural, comparado com aqueles resultados que a gente faria simplesmente por pegar nossas estruturas e jogar dentro de um cálculo ab initio. Eu tô meio atrasado, então vou correr, porque isso aqui, na verdade, é simplesmente mostrar, olha, a gente consegue obter, então, agora, densidades, fazendo comparações entre diferentes aproximações daquele potencial de correlação e troca, a gente consegue ver qual deles é o melhor, né? Então, existem aqui, o SCAN é o que a gente chama lá de método GGA, e ali alguns métodos onde a gente tem densidades com outros métodos, né? Então, métodos que a gente chama de GGA, só que incluindo a interação de Van der Waals. Uma coisa importante que a gente olha é a função de correlação de pares entre oxigênio, que é qual é a probabilidade de que, dado um átomo numa certa posição, eu vou encontrar um átomo numa outra posição, né? E a gente observa que, para sistemas pequenos, a gente já obtém os mesmos propriedades que a gente chama de estáticas, nesse caso, né? Que é essa função de correlação de pares, que a gente obteria se a gente fizesse um sistema grande. Então, a gente não precisa, em princípio, ir para um sistema grande. Mas a gente obtém grandes variações quando a gente compara esses diferentes potenciais de correlação e troca. E um ponto importante que eu gostaria de mencionar aqui é que, de novo, o hidrogênio, né, o hidrogênio tem um efeito bastante importante que ele precisa ser descrito quanticamente. Por outro lado, uma coisa que a gente melhorou bastante com os nossos cálculos e que é talvez a mensagem principal aqui é o que a gente chama de autodifusão da água. A autodifusão da água é o seguinte: se você pegar uma molécula de água dentro da água, né, a gente quer olhar como que ela se move, né? Então é a variação quadrática média de uma molécula de água dentro da água conforme ela se movimenta ali dentro durante uma dinâmica. Que, por exemplo, se você tivesse moléculas grandes e pequenas, né, é o que a gente chamaria de movimento browniano. Então, todos os cálculos eles dão ruins quando você faz uma comparação com o resultado experimental, que é aquela linha tracejada ali de cima, né? E quando a gente inclui efeitos nucleares, né, que eu não vou mencionar como que a gente faz, a gente obtém resultados que são muito próximos do resultado experimental. Então, a gente pode ver aqui, né, que incluir esses efeitos nucleares na difusão da água são extremamente importantes, e esses métodos aqui, esses cálculos só podem ser obtidos se a gente fizer uma dinâmica extremamente longa. Então, da ordem de 2.000 picosegundos. Então, isso é um ponto extremamente importante que a gente só consegue obter usando essa metodologia de redes neurais com métodos ab initio. Então, para terminar, né, esse eu acho que é um ponto importante, né? A gente consegue fazer esses cálculos usando uma rede neural, né? E quando a gente inclui todos os ingredientes fazendo um cálculo em tempo longo, a gente consegue fazer uma boa descrição. Uma coisa que eu não vou falar aqui, né, eu já vou terminar, uma outra coisa que a gente tem trabalhado é a seguinte pergunta: eu ensinei a minha rede neural com água. Eu posso me perguntar se, mesmo não tendo nenhuma informação sobre gelo, né, ou seja, água estruturada, né, cristalizada na forma de gelo, será que a minha rede neural é capaz de descrever o gelo? E aí eu espero. A gente já tem a resposta, mas eu não vou dar a resposta para vocês. E aí eu espero ser convidado novamente para poder falar só sobre água e gelo e como que a gente pode fazer isso usando redes neurais. Com isso, então, eu termino. Aqui são outras coisas que a gente faz que eu não vou
gastar muito meu tempo, vocês podem perguntar, e agradecer as fontes de financiamento da gente. Muito obrigado. Obrigado pela palestra, professor Alexandre. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Bom, tem uma pergunta, se o pessoal pensar alguma outra coisa, pode digitar aí. Por exemplo, se você criar uma rede neural em cima de uma dada superfície, né? Você tem interação da água com aquela superfície. Daí, nesse caso, né, não vai ter transição de fase, mas eu posso usar a mesma rede neural para colocar sobre outra superfície? Sobre a outra superfície, provavelmente não, porque ela não vai ter aprendido sobre a outra superfície. Então, ela teria que... você teria que treinar a rede neural nos diferentes tipos de átomos. Então, Então, qual que seria o nosso santo grau, né? O nosso santo grau seria eu treinar uma rede neural para diferentes superfícies, né, com a água, e daí, com essa informação, você me dá assim, então agora eu tenho superfície desse material com a água, e aí essa rede neural que é completa, né, como se fosse a tabela periódica das redes neurais, aí você consegue fazer essa simulação desse cara. Então, basta dizer posições dos átomos, quais são os tipos de átomos que estão ali, e você faz a simulação. Isso seria uma coisa que a gente gostaria de fazer. Mas se a gente treinar uma rede neural numa superfície específica de um material, a gente provavelmente não, com certeza não vai conseguir fazer isso num outro material. Uma pergunta que pode ser muito interessante é mais ou menos a mesma do gelo. Dado que eu tenho uma orientação de uma superfície e eu treinei a molécula de água naquela superfície, se eu agora pegar mesmo um material, mas mudar de superfície, né, mudar de orientação, se ele vai também descrever a outra superfície. A resposta, eu tenderia a dizer que sim, que ele possivelmente pode ser capaz de fazer descobrir qual é a superfície, qual é a orientação que está sendo utilizada naquele material. Isso com a nossa experiência com o líquido. Então, de alguma forma, as interações estão decodificadas ali, né, dentro da rede neural. A gente não sabe como, mas estão. Sim. Bom, tem uma pergunta aqui do professor Fortunato, que ele pergunta com relação às características da rede neural, como você obtém essa característica da rede? Bruxaria. Teste, assim. Então, você, mais ou menos... O pós-doc que fez essas contas, ele foi aprendendo mais ou menos quantos... então, você não pode ter muitos mais... Você não pode ter parâmetros demais, né? Então, esse é um ponto. Então, não pode ser uma rede neural grande demais. Tipicamente, você não vai mais do que 2 ou 3 camadas na rede neural, né, de profundidade, e considerando o conjunto de dados que a gente tem, né, se você tiver muito mais dados, você pode ir mais profundo, mas é basicamente isso, assim, teste e testando se você está fazendo overfitting, se você está descrevendo bem o sistema, se os seus erros estão diminuindo rapidamente, né? Então, tudo isso são efeitos que você precisa testar. Então, tem que ter um bom feeling, né? É tudo feeling. Então, tanto é que hoje em dia, se você é uma pessoa que diz que faz redes, porque assim, redes neurais está muito na moda. Sim. Muitos dos nossos alunos aqui, se ele disser, eu faço computação, ele nem precisa fazer redes neurais ou machine learning, mas se ele sabe um pouco de programação e ele fala que está interessado em fazer machine learning, ele está sendo contratado na hora e assim, aí ele uma vez que ele aprendeu, ele é cobiçado por outras empresas. A gente sabe disso porque a gente tem ainda contato com os nossos ex-alunos e nesse momento e os salários são tipo, não dá para competir. Legal. Bom, o Fortunato fez mais algumas perguntas. Você já tentou outras metodologias e comparar com a rede neural, como, por exemplo, gradiente.
Não, a gente não testou, mas essa é uma boa pergunta. O que a gente queria evitar, então, por que a gente escolheu a rede neural, né? A gente escolheu a rede neural porque é exatamente a ideia de que a gente não precisa de um modelo inicial para descrever o problema, né? Então, por exemplo, se você vai para uma coisa tipo kernel ridge regression, né, basicamente você precisa daí colocar descritores que são. Você tem que primeiro descobrir quais seriam os melhores descritores para o seu problema e daí depois fazer esses descritores. Uma coisa que é vantajosa, né, desvantajosa na rede neural é porque tipicamente você precisa de uma grande quantidade de dados para fazer o treinamento, né? Então essas metodologias, então o que a gente está fazendo agora, a gente não testou com essas outras metodologias, mas a gente está se perguntando assim, qual que é a mínima quantidade de dados que a gente precisa, né, no treinamento para poder usar a nossa rede neural, né? E para nossa surpresa, a gente está descobrindo que é uma quantidade muito menor do que aquilo que a gente está usando nesse cálculo aqui, por exemplo. Então a gente fez chutou assim altíssimo para dizer, não queremos questionamento sobre a qualidade dos dados usados para treinar. Mas a gente está descobrindo que até 10% dos dados que a gente utilizou, né, que é uma quantidade relativamente pequena, a gente consegue bons resultados usando essa nossa rede neural. Que tem muito a ver, né, o nosso argumento é que tem muito a ver com a qualidade do sampling daí, né? Então, se você tem um bom sampling, aparentemente, você consegue usar uma pequena quantidade de dados. E aí a rede neural é vantajosa, porque ela sempre melhora, né? Então ela não satura como as outras métodos. Então isso é uma vantagem. Se a gente conseguir demonstrar isso, eu acho que daí nem precisaria de outras metodologias. A gente tem mais uma pergunta aqui do professor Sérgio. Se você conhece algum modelo para água unidimensional, que descreve bem a termodinâmica. Não conheço. Quem trabalha com água confinada, o grupo, acho que da Márcia Barbosa, no Rio Grande do Sul, talvez ela tenha algum modelo de água unidimensional. E também o grupo do Caetano Miranda, na USP, ele também trabalha com água confinada, ele fez alguns trabalhos em nanotubos, mas pelo que eu entendo, assim, modelos clássicos de água confinada, o pessoal ainda assim utiliza os próprios modelos clássicos que estão disponíveis. Eu não tenho certeza absoluta se eles descrevem bem, mas eu acho que eles continuam utilizando esses métodos. Eu sei que a Márcia Barbosa trabalhou bastante em ajustes de modelos de água, e eu acho que ela tem alguns para água em baixa dimensionalidade. Ok. Então vale a pena dar uma olhada nos trabalhos dela. Sim. Ok, então gostaria de agradecer novamente sua participação. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos agora para nossa próxima palestra. A nossa próxima palestra, eu gostaria de convidar o Dr. Felipe Crasto de Lima, do CNPEM. Bem-vindo, Felipe. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Igor. Isso, obrigado por ter aceito participar aqui hoje. Então, o Dr. Felipe, ele graduou em Física de Materiais pela Universidade Federal de Uberlândia, onde ele também fez o mestrado e doutorado em Física. E atualmente ele trabalha no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM, né, em Campinas. Eu vou passar a palavra para você agora, pode começar a apresentação. Perfeito. Vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Apareceu. Isso. Perfeito. Então, bom, eu e o Igor, a gente tem o ex-orientador em comum, né, o professor Hiroki. Essencialmente o que eu vou falar hoje tem a colaboração do professor Hiroki e também do professor Adalberto Fazio, aqui no CNPEM, né? Então, recentemente eu estou aqui dentro do CNPEM e acabou de abrir uma escola de ciência aqui, né? Então, é um bacharel em Ciência, Tecnologia e Inovação,
que ele tem um foco de um ensino vinculado à pesquisa, né? Então, a gente utiliza, né, esses alunos de graduação aqui vão essencialmente utilizar todos os recursos aqui do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, a foto aqui tem o CIRUS aqui atrás, mas tem todos os outros laboratórios associados. Então, bom, aqui dentro do CNPEM, eu estou vinculado a esse grupo de pesquisa teórica em materiais, e eu vou falar um pouco de uma classe de trabalhos que a gente segue explorando a robustez em isolantes topológicos, né? Então, primeiro, só uma pequena introdução, né, do que é um isolante topológico. Então, topologia, né, é uma classe de estudos matemáticos onde você quer classificar diferentes objetos. Aí o objeto aqui num senso geral, né? Então, o caso mais clássico, a gente quer classificar algumas superfícies que conservam alguma propriedade. Então, o caso clássico, a gente quer conservar superfícies que preservam a continuidade dela. Então, eu quero superfícies contínuas. Então, nesse senso, se eu não consigo levar uma superfície na outra sem quebrar, né, se eu consigo fazer isso sem quebrar a continuidade, eu digo que esses objetos têm a mesma classe topológica. Se eu não consigo fazer isso, eu digo que eles não têm a mesma classe topológica. Então, é uma classificação. Então, o caso clássico aqui é uma rosquinha, né? E se eu tento levar ela na esfera, ou o processo inverso, né? Se eu pego uma esfera e tento ir transformando ela devagarzinho, vou amassando ela e levar numa rosquinha, em algum momento eu vou ter que furar essa esfera. Então, quando eu faço esse furo, eu quebrei essa propriedade que eu escolhi manter, que é a continuidade. Então, essa esfera não é da mesma classe topológica que a rosquinha. Então, a gente pode pensar numa analogia em Hamiltoniano de materiais, né? Então, você pode pegar um sistema, né? Tem um Hamiltoniano que ele tem um gap de energia entre o último nível ocupado e o primeiro desocupado. E aí eu vou fazendo pequenas deformações nesse Hamiltoniano. Então, a propriedade que eu escolhi conservar é esse gap. Se eu consigo levar um Hamiltoniano no outro sem fechar esse gap, eu digo que esses dois Hamiltonianos têm a mesma classe topológica, mas se eu não consigo fazer isso, eles têm classes topológicas distintas. Então, o que significa isso, né? Quer dizer, se eu construir uma interface entre esses dois Hamiltonianos, em algum momento nessa interface, eu vou ter que ter o que acontece lá entre a esfera e a rosquinha, que é quebrar a superfície, que eu vou ter que fechar o gap de energia. Então, o que acontece é que sempre que você tem materiais de classes topológicas diferentes, apesar deles serem isolantes, na superfície vai existir um estado metálico, né? E não só isso, mas dependendo de qual tipo de topologia estamos falando, né? Então, dependendo das simetrias que classificam essa topologia. Então, um caso particular que eu vou comentar é esses materiais em que essa topologia ela tem uma simetria de reversão temporal. Então, esses estados de superfície, eles têm essa característica interessante, né? Então, a gente tem a banda de valência e conectando ela com a banda de condução, a gente tem esses estados metálicos que formam um cone de Dirac. Mas não só isso, né? Os estados que propagam em direções diferentes têm spins diferentes. Então, isso daí significa que se eu não tenho nenhum tipo de perturbação na superfície que mistura esses spins, ou seja, eles são ortogonais, eu não posso ter um espalhamento, né, de elétrons que estão com uma velocidade positiva para os que têm uma velocidade negativa. Então, ele proíbe o reto espalhamento. Então, isso tem um interesse em explorar sistemas com a baixa potência, né? Então, aplicações somente que você não tem uma dissipação por espalhamento. Mas não só isso, você pode imaginar agora, né? E é isso que é uma aplicação mais recente. Então, eu tenho esse isolante topológico aqui embaixo e em cima eu coloco um material que mistura esses spins, né? Então, o que acontece, né? Então, o elétron está vindo aqui, se ele for espalhado daqui para cá, pensa no momento angular, né? Então, esse cara aqui, o vermelhinho, ele tinha um spin para cima, meio, né? Ele foi espalhado com um spin para baixo, menos meio. Então, a conservação de momento, nesse momento angular nesse material mudou de 1 para menos 1, né? Diminuiu de menos 1. Conservação de momento, esse material da interface tem que ter ganhado esse momento angular. Então, significa que eu consigo transferir momento angular para esse material da interface, essencialmente, eu posso usar isso para trocar a magnetização dele. Então, tem bastante aplicação nesse sentido de memórias magnéticas, né? Inclusive com memórias já feitas pela Intel, mas ainda não comercial.
Então, mas aí vem o problema que a gente quer abordar, né? Tudo bem, esse estado de superfície tem essa característica, mas será que é fácil sintetizar esse isolante topológico? No sentido de, se eu não fizer uma síntese perfeita, um material completamente cristalino, eu consigo ainda ter essa propriedade, né? Esse material continua sendo topologicamente não trivial. Então, o que a gente estuda é justamente fazer modificações nesses sistemas, seja perturbações estruturais ou químicas, para ver qual que é o limite dessa topologia, né? Então, é basicamente isso. Então, a gente está interessado em conectar... isso aqui é o funcionamento da exploração teórica de materiais. A gente quer conectar alguma estrutura geométrica, e aqui a estrutura geométrica é no senso geral, né? Pode ser tanto a geometria em si da rede, né? Se é hexagonal, se não é, quanto a posição dos átomos, química, isso aqui também é uma característica geométrica, né? Ou mesmo o tipo de empilhamento, né? Com a propriedade do sistema, ou essencialmente com o hamiltoniano dele, né? A gente pode fazer isso de várias formas, né? Pode fazer isso por uma caracterização direta, ou seja, para cada um dos materiais que eu quero explorar, eu vou e encontro qual é o hamiltoniano e suas propriedades. Eu posso fazer um refinamento, né? Eu conheço um material que tem uma determinada propriedade, eu vou fazer modificações racionais, né? Eu sei que se eu fizer uma determinada modificação, eu mudo a propriedade em uma direção ou outra, então eu posso fazer esse refinamento, né? Ou, como agora o Alexandre comentou, né? Você pode estabelecer essa conexão via machine learning, que é algo interessante, ou o que seria o santo grau da exploração teórica de materiais seria problemas inversos. Então, eu te dou um conjunto de propriedades e alguns vínculos, e você me fala exatamente qual é o material que isso satisfaz, né? Então, a gente explora um pouco essa conexão de várias formas. Aqui eu vou apresentar, essencialmente, uma caracterização direta, a gente trabalha com essas outras abordagens também. E aqui o Alexandre também tem uma apresentação extremamente didática, então eu consegui economizar um slide, e eu vou resumir aqui que as abordagens que a gente utiliza para fazer isso dentro do nosso grupo é basicamente a teoria de funcional densidade, né, que o Alexandre falou, essencialmente substituir a equação de Schrödinger, em vez de trabalhar com uma função de onda de 10 a 23 graus de liberdade, a gente vai para um que tem 3 graus de liberdade, né, densidade eletrônica. Dinâmica molecular também e alguns hamiltonianos modelos que eu vou comentar agora. Então, a minha intenção é apresentar não vai dar tempo de falar tudo, mas dois sistemas particulares que a gente estudou, né? Então, a gente vai ver uma parte só de geometria estrutural e como que isso... Se a topologia é robusta ou não a isso, e uma que a gente fixa uma determinada estrutura e a gente vai quimicamente ela e ver se a topologia se mantém, né? Então, só uma motivação aqui da riqueza estrutural que existe hoje experimentalmente, né? Então, a princípio, você tem um conjunto de moléculas e é possível você misturar elas, né? Combinar elas de formas diferentes, de tal forma que você pode até imaginar, né? Uma brincadeira, claro, que você tem essencialmente uma caixinha lá com várias moléculas e links, né? E você pode, da maneira que você quiser, construir um determinado material, com a estrutura que você quiser. Mas não só essa parte estrutural de mudar a molécula, mas você pode pegar uma mesma molécula, e aqui, essa figura do meio, né? A única coisa que está mudando de um sistema para o outro, a molécula é a mesma, é uma temperatura de annealing, né? Então, veja que eu mantive a mesma molécula, mas da forma como eu levo um sistema a uma determinada temperatura, eles se auto-organizam com estruturas diferentes. E o que está mais na fronteira, assim, mais a ciência básica não aplicada, é você realmente controlar a posição exatamente de átomos e moléculas em superfície. Então, isso daqui... você tem uma precisão extrema e consegue essencialmente manipular e construir a rede que você quiser. Então, aí aqui vem uma coisa curiosa, né? Então a gente pode pegar e físico gosta muito disso, né? A gente gosta de simplificar os problemas para poder extrair informações. Então, a gente pode tentar, vamos supor que um material vai obedecer esse modelo brinquedo, né, que eu chamo aqui, que você, vamos supor, tem só um orbital por átomo, certo? E é essencialmente um modelo de ligação forte, só que é um modelo de ligação forte ainda mais aproximado, onde eu falo que esse orbital desse átomo, ele é ortogonal ao orbital do outro átomo, então não tem um overlap, né? Então eu tenho uma energia associada ao elétron que está nesse átomo ou nesse outro,
e eu tenho uma energia associada a ele, e a energia cinética, né, para ele ir de um átomo para o outro, essencialmente a probabilidade dele ir de um átomo para o outro, que é dado por esse termo do hamiltoniano aqui, que é o termo de Hopf. E aí vamos ainda aproximar ainda mais e falar, bom, esse termo de Hopf aqui, ele vai depender só da distância entre esses dois átomos. Ou seja, eu tenho um modelo de orbital localizado e que é isotrópico, né? Essencialmente, eu capturo só orbitais que tem alguma simetria no espaço, né? Seja orbitais S em 3D ou, por exemplo, os orbitais P em 2D. Né? Então, veja que isso aqui é algo extremamente simples, mas que a gente consegue utilizar para descrever as propriedades, né, do grafeno, por exemplo, a propriedade eletrônica do grafeno, o cone de Dirac. E não só do grafeno, como redes um pouco mais exóticas, né, essa rede de Kagomé. Mas veja que mesmo esse sistema bem simples, né, aí aqui embaixo eu mostro uma simulação computacional de teoria de funcional densidade, ou seja, realística do material específico. Então é um material mais complexo, veja que eu tenho diversos átomos, mas se eu olhar só para esses átomos verdinhos, que é um metal, ele obedece a essa rede e aqui, se eu olhar a estrutura de bandas, ela tem exatamente a característica da de cima. Né? Então tem um cone de Dirac e uma banda perfeitamente flat em cima desse cone de Dirac. Então veja que esse modelo simples, ele ainda serve para capturar ingredientes de materiais reais. Mas aí, bom, se eu pego a rede de grafeno e essa rede de Kagomé e incluo o acoplamento spin-órbita, né? Veja que esse modelo que eu comentei aqui não tem um spin-órbita ainda, mas eu posso incluir esse termo de spin-órbita, e essas duas redes se tornam, né, essencialmente, tanto no gap aqui do cone de Dirac, quanto no gap com a banda flat, se torna um isolante topológico. Então ele possui um gap de energia e esse gap leva aos estados de superfície. Mas veja que se a gente olhar na literatura, tem um foco muito grande em essas duas redes e em outras redes hexagonais, né? Então, o que nos leva a perguntar, bom, será que a topologia é algo que é exclusivo a esse tipo de sistema hexagonal, né? Será que é alguma coisa rara? Então, o que a gente fez, a gente se inspirou lá em Kepler, né? O Kepler começou a estudar formas, como você organiza polígonos num sistema, num plano euclidiano, e aí, essencialmente, a gente consegue mostrar que existem apenas 15 tipos de combinação de polígono que pode gerar uma rede periódica, e matematicamente, até hoje, são classificados 1.255 redes. Né? Então, a gente pegou essas redes matemáticas, né, dessa tesselagem do plano, e considerou ela como representando um material bidimensional. Então, a gente pegou esses 1.255 materiais. E para todos eles, a gente simulou a estrutura de bandas, e o que a gente vê é que, para praticamente todos esses sistemas, em algum cruzamento, quando eu coloco o spin-órbita, ele é um isolante topológico. Então, veja que aqui a gente fixou um tipo de hamiltoniano, né, que é esse hamiltoniano isotrópico, né, de um único orbital, e essa fase topológica é aparentemente robusta. Né? Então, ou seja, ela não depende da estrutura em si, depende só desse tipo de interação. Né? Então, aqui a gente mostra esse tipo de robustez. Mas a gente já não parou aqui, né? A gente pegou e mostrou a realização dessas redes, né? Desses estados topológicos em sistemas realísticos. Então, eu só coloquei um exemplo aqui, né? Onde, a princípio, a gente coloca átomos sobre a superfície de carbeto de silício. Então, esse é um sistema que é experimentalmente conhecido. E aí, dependendo, a gente pode arrancar esses átomos de forma controlada e construir essas redes. Então, essa simulação realística nossa aqui corrobora esse nosso resultado dessa robustez estrutural da topologia. Bom, então, uma segunda parte do trabalho, então, bom, tudo bem, a gente viu que a gente fixou a tipo de interação, mudou várias estruturas e viu que a topologia se mantém. Mas agora vamos fixar a estrutura e vamos ver se modificações químicas também permitem que essa topologia continue robusta. Então, e essa estrutura que eu vou escolher uma estrutura que foi descoberta no Brasil, ocorrendo naturalmente no Brasil em 2008, que é esse mineral de platina que chama jacutingaíta. Né? Bom, ele foi descoberto primeiro em 2008, em 2012 ele foi sintetizado a primeira vez em laboratório, mas sem explorar eletronicamente dele, e em 2018 apareceu primeiros cálculos teóricos mostrando que, bom, esse material ele é um isolante topológico. Né? Então, o que acontece? Ele é um átomo que é essencialmente um dicalcogeneto de metal de transição
platina, selênio 2, só que 25% do selênio são substituídos por mercúrio, e o mercúrio ele se organiza nessa rede hexagonal igual a do grafeno. Então veja que essa rede hexagonal igual a do grafeno dá origem, se eu não levar em consideração o spin-órbita, esse cone de Dirac igual ao do grafeno. E aí se eu coloco o spin-órbita, esse sistema tem um spin-órbita muito alto, ele abre um gap topológico e o sistema é essencialmente um isolante topológico. Então qual que é a ideia, né? Então, bom, será que se eu pegar agora e fizer uma substituição química, né? Se eu trocar a platina por níquel, o material continua sendo topológico? Se eu pego níquel, selênio e mercúrio, ou não? Aí eu pego agora platina, cádmio e selênio. Será que o sistema continua topológico? Né? Ou seja, eu mantenho a estrutura e troco esses átomos. Aqui você poderia argumentar, né? Bom, mas você está pegando esses átomos que está na mesma coluna da tabela periódica, né? Então, essencialmente, a valência é a mesma, todos eles vão ter a mesma característica, né? Mas veja que não é, tem uma mudança estrutural entre eles. Mas aqui a gente fez tanto uma caracterização estrutural, né? A gente viu que todos eles são estáveis, e a gente, inclusive, previu esse outro material que foi encontrado, também acontecendo naturalmente na Alemanha, né? Que é essa versão do paládio. Então, justamente a gente fez essas substituições, e a gente olha, aqui eu acumulei todas as estruturas de banda em 3 gráficos, né? Todas da platina, todas do paládio e todas do níquel. E tem as características em comum, né? Todas elas têm o cone de Dirac lá no ponto K, né? E o spin-órbita abre um gap aqui nesse cone de Dirac. Mas o que acontece é que se eu pego esses metais mais leves, né? Níquel e paládio, aqui nesse ponto M da estrutura de bandas, tem esse fechamento desse gap, né? Ou seja, essa parte do cone de Dirac, ele se aproxima, o que a gente chamou ele entorta para baixo, né? Downward bend. O que acontece é que esse downward bend pode ser tão grande a ponto de ter um novo cruzamento aqui, e aí isso faz com que a topologia desse sistema mude. Então veja que aqui esse gráfico reúne muito bem quais são topológicos ou não, né? Então os materiais que estão nessa caixinha azul de baixo são todos topológicos, e os que estão na caixinha de cima são triviais, ou seja, eles não apresentariam esse estado de superfície. De que todos que têm o mercúrio, eles têm essa característica topológica, enquanto você vai para cádmio e zinco, isso já não acontece mais. Tem alguma coisa acontecendo quando eu substituo esses materiais, que essa interação entre esses orbitais mudam. Mas não só isso, a gente viu que, por exemplo, mesmo essa variação em zinco, ela possui esse gap topológico maior do que o da cardiacotingaíta. Então esse material é o isolante topológico bidimensional que tem o maior gap, né? Ele é robusto contra perturbações externas. Bom, mas veja bem, né? Então a gente substituiu o mercúrio aqui, e os estados que aparecem do cone de Dirac são os estados do orbital S do mercúrio, que é essencialmente aquele modelo inicial que eu comentei, né? De interação isotrópica. Mas então quer dizer, e se quando eu for sintetizar esse material, não necessariamente ele pode ficar nessa configuração bonitinha, né? Ele pode ter uma distribuição aleatória aqui desses mercúrios. Será que se eu fizer essa liga aleatória, o sistema mantém a sua topologia? E é isso que a gente fez também, né? A gente pegou e fez diversas variações da concentração de mercúrio para selênio em uma liga desordenada. Então, quando eu coloco esses átomos em condições desordenadas, essa interação continua sendo isotrópica, e mesmo que não tenha um ordenamento espacial, a topologia se mantém, né? Então, aqui nessa figura de baixo, a gente tem apenas uma indicação dos níveis de energia, né? O 0 é o nível de Fermi, é o último nível ocupado, e essas regiões em cinza são as regiões em que o sistema vai apresentar um estado de superfície spin polarizado, né? Ou seja, ele apresenta ainda a característica topológica. Então veja que para todos os sistemas ele ainda é topológico, veja que nem todos exatamente o nível de Fermi, tem que ter uma dopagem. Bom, mas então quer dizer, essa plataforma aqui, né, de calcogeneto de metal de transição, a princípio é bem robusto, tanto para variação química quanto estruturalmente, não posso mudar a estrutura. Então, basicamente, quando eu coloco o mercúrio aqui, eu tenho esses estados S localizados, isso dá origem à topologia. Mas o que acontece, então, se eu retirar um mercúrio, né? Se eu fizer vacâncias nesse sistema? Então, se eu faço uma vacância, aqui está representada uma vacância,
acontece que aparecem ligações pendentes da platina que são vizinhos dessa vacância. E essas ligações pendentes, aí é uma curiosidade desse sistema, ela pode ser descrita também por um hamiltoniano daquele mesmo tipo, né? De interações que dependem apenas da distância. A gente coloca esse hamiltoniano, veja que essa vacância, se for ordenada, é essencialmente a mesma, aquela estrutura hexagonal de Cagomer, só que com a distância entre os triângulos que são diferentes, e isso, dependendo da concentração de vacância, a gente consegue determinar se esse sistema é topológico ou não. Então, se você tem uma alta densidade de vacância, o sistema é topológico, se for uma densidade bem baixa de vacância, não é topológico. E aí, bom, isso daqui é tudo modelo, né, mas a gente pode pegar e fazer o sistema realístico. E aí a gente varia essa concentração de vacâncias, e aqui está uma estrutura de bandas de um cálculo de DFT, a gente vê que tem determinadas concentrações chaves, né, que são essas entre 5 e 15, 10 a terceira vacâncias por centímetro quadrado, que esse sistema se torna um topológico. Então, a princípio, você pode imaginar que 10 a 13 vacâncias por centímetro quadrado é um valor muito alto, mas eu vou mostrar que não é. Mas o que é interessante é que, bom, isso daqui é alheio, inclusive, só ao sistema da platina selênio 2, né? Então, eu posso pegar tanto platina selênio 2, fazer vacância, ou posso pegar o MOS2, né? E aí, se eu faço vacância, a interpretação é essencialmente a mesma, essas ligações pendentes do molibdênio vão interagir entre si e formar um sistema topológico, mas o que acontece aqui é que, para o molibdênio, eu preciso de uma maior densidade de vacâncias, né? E aí, por que isso, né? A gente fez um trabalho mais recente, que ainda não foi publicado, onde a gente vê que para esses sistemas, por exemplo, o molibdênio e o tungstênio, esses estados de ligações pendentes são muito mais localizados espacialmente do que os de platina, né? Paládio e níquel. Então, essencialmente, eles têm uma interação espacial menor, né? Eles precisam estar mais perto para interagir, por isso explica uma necessidade de uma maior densidade de vacância. Então, só para indicar, né, por que essa densidade de vacância não é absurda, né? Então, aqui tem um trabalho experimental, tem outros, mas esse daqui saiu 2 semanas atrás, onde experimentalmente eles constroem, né, vacâncias de calcogênio nessa plataforma, né, platina selênio 2, e aqui eles não exploram a parte eletrônica, mas essencialmente essa distribuição aleatória é evidente, e aí a gente realmente foi atrás e falou, não, será que colocar o mercúrio aleatoriamente é topológico, mas e as vacâncias aleatoriamente é topológico? E continua sendo. Então o sistema é robusto tanto por formação desses defeitos, quanto pela organização dele. Bom, vou finalizar aqui o que eu separei para hoje, né? Então, só um pequeno resumo, né? Então, a gente fez essa variação estrutural grande, fixando um determinado modelo, a gente viu que tem mais de 1.200 redes que apresentam uma topologia, quando você fixa esse hamiltoniano de interação isotrópica, e aí agora a gente pegou um outro sistema de exemplo, né? Que é essa matriz de calcogenia de metal de transição. Essencialmente, os átomos, no final das contas, também obedecem a esse tipo de interação isotrópica. E aparentemente, qualquer modificação que a gente faz nele dá uma origem, ou pode levar à existência desses estados topológicos, né? Então, por fim, aqui eu só agradeço aos patrocinadores e agradeço novamente o programa de pós-graduação em Física de Lavras pelo convite. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Pergunta, se alguém tiver, pode colocar aqui no chat. Mas eu tenho uma pergunta, por enquanto, quando você substitui o átomo lá, por ele deixar de ser isolante topológico, não está relacionado ao strength, assim, da interação spin-órbita, não? É uma combinação de efeitos, né? É tanto a parte estrutural, né? Por exemplo, você imagina que se eu substituo a platina pelo níquel, né? O níquel tem esse raio atômico bem menor, você tem uma mudança estrutural grande ali onde eu faço a substituição. E além disso, aí tem o efeito do spin órbita, né?
Então, veja que quando eu coloco o níquel lá, quase todos os temas eram triviais, porque o spin orbit é bem menor e aí compete com essa deformação estrutural. Nossa, então é uma combinação de todos esses efeitos. Bom, não tem mais nenhuma pergunta, então vamos dar prosseguimento. Agradeço novamente a sua participação, Felipe. Obrigado. Obrigado aí novamente. Bom, now as our next speaker, I would like to invite Dr. Joanna Elie from the University of Amsterdam. Welcome, Joanna. Thank you for accepting our invitation. It's a pleasure to have you here today. It's a pleasure to be here. Yeah, I will share my screen. Okay, so I will present you first. So Dr. Ioana studied the engineer physics at the Babes Bulia University in Romania, where she also obtained her master's degree. And after that, she did her PhD at the University of Twente in the Netherlands. And now she is an assistant professor at the University of Amsterdam. So I'll leave it to you now. You may please start our presentation. Just a second. I see there is a little issue. Let's see. That it doesn't work. I need to go in share. Yeah, that's what I'm doing. Share screen. But I'm so sorry. I apologize for this. Okay, I allowed. I think I have to quit and reopen the page. Is that okay? Okay, no problem. No? I'll be back in a second. I'm sorry. Ok. Ok, pessoal, só um minuto, ela já vai entrar de novo. Yeah. And let's see. Okay. So right now you must be able to see my presentation. Yes, that's right? okay. Okay. Perfect. Thank you very much for the invitation and the opportunity to talk to you. We are going to switch gears a little bit towards the role of multi-scale simulations in protein folding, aggregation, and disease inhibition. So basically, I'm going to show to you how we can use the tools of physics and chemistry, combine them with biology, and actually play a role in the medical world. Now, I will start with amyloids. These are functional biomaterials. So essentially, they are thread-like elongated insoluble aggregates that form from disordered precursors. So you need to picture it that you have a disordered protein, for instance, that we all have in our body, which under normal conditions just wiggles around. However, under abnormal conditions, these proteins can aggregate and form these highly insoluble fibrils. Generally, these fibrils are the hallmark of disease. So they are associated with diseases such as Parkinson's disease or Alzheimer's disease. However, they can also play a functional role. So to be involved, for instance, in melanin synthesis or biofilm formation. Researchers generally try to mimic actually and reproduce the properties of these materials because they are very useful as drug delivery systems, or they can be used in tissue engineering as scaffolds. Now, independently whether these fibrils that form are associated with disease, so are toxic or not, or have a specific role, they all share this, three main characteristics. First of all, they all have the same diffraction fingerprint.
which means they reflect light in a very similar way, and we are able to visualize them. They bind to specific dyes. So we have dyes like ThioT or Congo Red, which bind to these really elongated structures and enable us to monitor fibrillar growth. And they have really high structural and mechanical stability in the order of several gigapascals. And this is why we are trying to create new materials that can actually reproduce the functionality, the structure of these fibrils. Now, from the amyloid perspective, these fibrils are formed from disordered proteins. So as I mentioned, we all have them in our body. They just wiggle around. These proteins can fold. They can adopt specific secondary structures, or several of them can aggregate. Here I show as a single blob, basically one full of these proteins. At some point, several of these disorders aggregate, can nucleate to form elongated structures, which is actually the precursor, the stable nucleus, to form an amyloid fibril, which then can further grow via monomer addition at the end until a full mature fibril has been reached. Now, in this particular example, I show you a fibril consisting of two protofilaments, one in red and one in blue, but you need to picture it that we can have also with 4, 5, or multiple protofilaments. Now, in an experiment, if we monitor the aggregation state as a function of time, so basically we monitor how these aggregates grow, we recover a sigmoidal curve. Along this curve, we have 3 main phases. So in the lag phase, which is the one that takes the longest, we have a soup of different elements ranging from free monomers to misfolded aggregates, oligomers, or already nucleated fibrils. In the second stage, which is much faster than the first one, we deal with fibril elongation. So basically the fibrils extend via different mechanisms until we reach the final stage where a mature fibril has formed. Now, from a computational perspective, depending on the scale that we are looking at, so basically depending on the question that we are asking, we can employ different techniques. If we look, for instance, at modifications, really at zooming in on individual atoms, so trying, for instance, to reproduce post-translational modifications and different reactions, we employ quantum mechanical techniques. If we look at changes in secondary structures, so basically transformation from a very disordered protein into an elongated structure that we see in fibrils, we opt for molecular dynamic simulations. If we try to look at groups of small aggregates of proteins, we employ coarse-grained techniques. And further on, when we try to look at large aggregates, we use highly coarse-grained techniques in which we lump together several residues or even an entire protein and represent it as a single particle. Now, the focus of my group is actually on this central area over here. And today I'm going to try to offer you a flavor of how we can employ these different techniques, so essentially multi-scale simulations, to answer different questions that are of interest in the biomedical world. In this sense, I will focus particularly on the central part, that is the growth phase of a fibril. And at the end, I will very briefly touch upon different methods of inhibition. So from an experimental hypothesis, it has been proposed that fibrillar growth occurs via Dock-Lock mechanism. What does this mean? Essentially, you have a fibril in solution, shown here in blue, and then you have a bunch of monomers that diffuse through your system. At some point, a monomer attaches
to the surface of the fibril, so it docks. Then it undergoes structural rearrangement until it has reached the optimal top position, so as the rest of the fibril, so it locks on the surface of the fibril. Furthermore, this can also be identified as a stop and go mechanisms, because experimentally they monitored the length, the growth of a fibril as a function of time. And what they could identify was the fact that we have two main stages, one in which the fibril is actively growing and elongated, so a go phase, and one in which no growth is recorded, that is a stop phase. What we are going to see today is that these are essentially related processes that happen at different resolutions, so at different time and length scale. We are going to start from, just as a brief reminder, these fibrils form from intrinsically disordered proteins. It means these are proteins that have no or little structure in solution, and they are associated with many diseases. I focus on Parkinson's, Alzheimer's, and type 2 diabetes, but today I will not go very much into depth of these individual diseases, but rather try to give you a generic image of the events that are happening during fibrillar growth. Now, what we do basically is that we start from a model of a peptide, a protein, as you see here. This is just a random example. We place it in explicit water, and then we monitor its dynamics. With atomistic simulations, we reach several microseconds. And then we can study also to look at how these fibrils are growing at two different resolutions. Now, as a first example, I focus on fibrillar growth at atomistic level, so really by simulating all the individual details, so all the atoms in our system. And for this, I turn to a 42 residue long protein. This is amyloid beta associated with Alzheimer's disease. This was shown to actually be able to form fibrils consisting of two protofilaments. And if we look from the top on the fibrils, we see that on the fibril, we see these two S-shaped monomers that actually form the structure of the protofilament. You need to picture that the hydrogen bonds, so the connections between the individual peptide layers here, A, B, C, D, they run perpendicular to the peptides, so along the long axis. What we are trying to do is actually, we were trying to understand whether this fibril is structurally stable. We want to understand how the peptides at the tip behave, basically if they detach, or try to explain at a later stage fibrillar growth. And in the last instance, we were trying to look at the role of the N-termini in growth. And the N-termini are highlighted to ends of our protein, and they consist of 15 residues, as I highlight at the top. Now, in this sense, we performed molecular dynamic simulations in explicit solvent under physiological conditions for accumulated sampling of 8 microseconds. What we found was the following. Essentially, we looked in the first instance at the flexibility of the peptides at the top. And in this sense, we monitored the percentage of contacts that was preserved throughout our simulations. Basically, if we have a contact is preserved, if the distance between any of the corresponding C alpha atoms is below a certain threshold. What we found was that we have that along the sequence of the peptides, we have particular regions that remain really closely attached to the neighboring protein. So if you remember the S shape from before that had these extended structures, this central part over here and the end, they generally remain closely attached. However, we found that
really around residues 20 to 25, the contacts from the initial structure are lost. And what is happening is that this middle part of the top peptide is detaching, and it's somehow floppy on the surface of the fibril. The N-termini, which were really unstructured at the beginning, they also appear to be the most flexible part of the peptides of interest. In the second instance, we tried to understand further what the role of these N-termini is. So we tested the cross-bonding effects. Essentially, we measured the interactions of the red peptide at the top here with the blue one and the purple one with the green one. We did a contact map analysis. Basically, we probed the interactions between all the residues in our system, and we did a probability distribution of each individual contact. What we recover is what we find in our contact map is at points where you have really dark colors, that particular contact has a high probability to form. And where you have light colors towards white, there's really a low probability for those particular contacts to form. Now we identify different interaction hotspots, some of which are intrinsic to the structure of the protein. So you see over here that the red protein interacts with the blue one. However, we also find that the N-termini, so that this completely flexible part, tends to interact with other regions. So what happens is that one of the peptides just extends to hug its neighbor, and it just keeps the contacts constant. So we asked ourselves, how does this influence fibrillar growth? And we came to the conclusion that as the red peptide touches the blue one over here, it actually blocks another peptide from incoming to attach on the surface of the fibril and extend the length of the fibril, thereby contributing to the stop phase, so to the hindering of attachment of other peptides. Nevertheless, with atomistic simulations, we were not able to fully characterize fibrillar growth. So that's why we turned our attention to coarse-grained models. And we also went to a bigger system, to also an intrinsically disordered protein. And what you need to keep in mind is that it has 3 different regions that can adopt their conformation. So you have a protein that in solution is completely disordered. Once it approaches a membrane, so for instance, a cellular membrane, it curls up into these alpha helices. And once it's in fibrils or amyloids, like I've shown to you before, it stretches into beta sheet. What we did was to build a model for the protein to capture actually this ability to switch from one state to the other, so from being disordered to becoming extended, ordered. And in this sense, we introduced the term chameleon particles. We represent the protein as a chain of particles, and for each particle, we coarse grain 12 residues. Now, to picture how these more particle morphing, so this switching between states occurs, we introduce an internal potential that favors one state, so the disordered state over the ordered state, and we evolve this as a function of time. Now, in a simulation, this looks like this. The particle bounces back and forth, but it will remain with a higher probability in the ordered state, so in the spherical state. To propagate the dynamics of our system, we use Brownian dynamics. So this is the only slide with equations, and I will not go too much into the details of it.
what you need to keep in mind is the fact that we reproduce the translational and rotational motion, as well as the internal dynamics of our particles, by taking into account the interactions between several particles, and by implicitly reproducing the interactions of the particles with the solvent molecules, by hiding the solvent into this term known as a mobility matrix, which is nothing more than the inverse of the friction. On top of that, we have also a random term that actually reproduces the random noise. So to move on, we then tried to understand fibrillar growth. So we focused on the core, on the part of the protein that forms fibrils, and we did two types of simulations. In the first instance, we started from a preformed fibril, shown here in blue, and we pulled a ordered peptide away from the top. And in the second example, we actually took a disordered peptide and we approached it on the surface of the fibril to see if it attains this really ordered conformation. We then plot the free energy profile, and we find the following. So the minimum in the free energy profile is actually recovered when there is at the distance where there is optimal binding to the fibril. So when this top peptide really very neatly sits at the place where it's supposed to allow another peptide to attach. As we pull the top peptide away, we see that its elements rearrange. At larger distances, the elements of the peptide detach one by one and subsequently become disordered. And when we reach higher distances, so complete detachment from the fibril, the peptide becomes largely disordered with a few ordered elements. Now, in the reverse experiment, what we find is that by approaching a disordered peptide, this while gradually approaches, the elements of the peptide become ordered and they attach to the surface of the fibril. As we approach it even further, we similarly, as in the case of pulling away, we see that the elements rearrange while they remain ordered. However, we do not recover the same minimum. We do not recover the same pathway. And why is this? So we had a closer look and we could identify that the incoming peptide really easily becomes trapped. So it gets stuck in conformation that are suboptimal and do not permit another peptide to attach to the surface. Now, this is nothing more than what I introduced to you before. So these are elements that contribute to the blocking of fibrillar growth. What I've shown to you in these two examples to emphasize on the power of multi-scale simulation is that we can capture the same process at low resolution, so via coarse grain models, and at high resolutions with fully atomistic descriptions. And we see that at each resolution, different factors actually contribute to the stop phase in fibrillar growth. Now, in the last 5 minutes that I have left, I actually want to tell you a little bit about inhibition, because we have the formation of all these fibrils, which in the brain become toxic. So we try to find methods in which we inhibit the formation of these aggregates. And in this sense, we probed the interaction of small molecules. So in this case, we have two molecules, which are the stereoisomers of psilibin A and psilibin B. And my student actually performed some experiments in which he probed the cell viability once it's being administered one of these toxic peptides. What she found was that the viability, so the life of the cell, rapidly decreasing upon administering this protein.
So what she then did was to administer these two compounds, so SIL-A and SIL-B. And what she identified was that SIL-B has a higher probability of actually rescuing the peptide, rescuing the cell viability, but she couldn't understand why and how. So she turned to simulations, and she performed molecular dynamic simulations of consisting of a monomer together with an inhibitor, so SIL-A or SIL-B in our case. And what was really nice was that her results actually, the experimental results correlated very well with the simulation results. So what she found was that at higher ligand concentration, actually SIL-B forms more frequent contacts with the peptide. And when she had a closer look, she could actually identify that this compound interacted with the protein at key locations. So I will not go into the details of this, but we had serines, histidine, and asparagine that were really closely in contact with a small molecule. And these are residues that have been previously identified to modulate fibrillar growth. In a second example, in which we do not use already non-small molecules, but we actually try to design a method to inhibit toxic transformations of the proteins, we start from the crystal structure of one of these proteins. We monitor its dynamics. And in the next step, we actually design a compound, an agent that binds to the surface and really modulates its toxic transformation, so it doesn't allow it to transform. The best binders are then tested by our collaborators in vitro and in vivo, and then the best candidates actually are passed on to clinical trials. This is an ongoing work for which we also use machine learning techniques to actually optimize the structure of the peptides that we rationally design. What I really want to emphasize on is that this work took several years to be carried out, and involvement of a lot of people that I want to thank you, and really a lot of money that was being pumped into research. I especially want to thank Sarah, my student, who did all the work on the inhibition, and she did really excellent work. And of course, I want to thank you for your attention. This is it on my side, so I hope I gave you a little flavor on the power of multi-scale simulations and physical models in the biomolecular world. Thank you. Thank you, Anna, for the very nice presentation. I had to hurry up a little bit because I was late and I wanted to remain in time. So we had a talk here earlier about machine learning. You mentioned you use the machine learning in your simulation. How did you do that? I mean, which part of the simulation you added the machine learning? So basically, that is ongoing work. So what we do in the first step is that we design a peptide that binds. So we tested with trial and error. And then for the machine learning part, we will try to actually optimize the interaction of the interfacial residues of the peptide with the protein. This is very, very, very preliminary. Okay. And for the question to Dr. Joanna, have Angelica here saying thank you, very nice talk. Thank you. And so I'd like to thank you again for giving this presentation today. It's very nice to see you again. Nice to see you again. I wish you best of luck with the rest of the presentations, and thank you for having me. Good to see you. Bye-bye. Thank you. Bye.
Bom, pessoal, a gente encerra agora, então, essa sessão da manhã e voltamos na parte da tarde às 2 horas. Obrigado.